Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gessé Soares, de Ciências, e estamos aqui para mais uma semana de aula. Vamos lá? Pessoal, o nosso assunto de hoje é a respeito da reprodução nos animais. Nas nossas últimas aulas, nós estávamos discutindo como que as plantas elas têm o seu método de reprodução. E aí nós percebemos nas últimas aulas que cada grupo de planta tem um aspecto de reprodução diferente. As briófitas têm uma reprodução feita, influenciada pela água, elas precisam da água para a reprodução. As pteridófitas precisam da associação do vento e também da água para essa reprodução. As gimnospermas elas já vão possuir estruturas um pouco mais desenvolvidas para a reprodução, que são os estróbilos, e aí elas vão precisar do vento para poder levar o grão de pólen da parte masculina até a parte feminina para poder acontecer a fecundação. E aí a gente já vê que tem uma semente, por exemplo, e até que a gente chegou na angiosperma, que é o grupo de plantas mais evoluído, com as maiores características evolutivas das plantas, aonde nós vemos a presença de uma flor, a distinção da parte masculina e feminina, e agora precisando dos insetos para fazer a polinização, que é levar o grão de pólen do órgão masculino até a parte feminina. Hoje a gente vai falar um pouco da reprodução dos animais, para a gente poder entender. Os animais, eles podem fazer dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. No nosso começo do ano letivo, nós já vimos um pouco da diferença dessas reproduções. Uma coisa muito bacana é que existem vários animais que durante algum período da vida conseguem estabelecer os dois tipos de reprodução. Então, por exemplo, num determinado estágio faz reprodução sexuada e em um outro estágio ele vai conseguir fazer uma reprodução do tipo assexuada. Vamos restabelecer algumas diferenças entre esses dois tipos de reprodução que nós temos para o grupo dos animais? Acompanha comigo, ó. A reprodução sexuada é uma reprodução que ocorre com a troca de material genético. Então vamos colocar o seguinte, ó, que na reprodução sexuada há troca de um material genético. A troca de material genético. E esse tipo de reprodução, galera, é a reprodução de maior preferência dos animais. A maior parte dos animais, e aí quando a gente fala dos animais, a gente tem vários filos, a gente tem os peixes, nós temos, por exemplo, os répteis, nós temos a parte dos cordados, dos artrópodes, por exemplo, que reúne os insetos e por aí vai. Nós temos a parte dos mamíferos também, das aves. A maior parte dos animais, eles fazem a opção por uma reprodução do tipo sexuada. Agora, por que eles optam por uma reprodução sexuada? Porque na reprodução sexuada, essa troca de material genético, ela está diretamente ligada com o encontro de gametas masculinos e femininos para realizar a fecundação. Só que tem uma coisa muito mais importante do que só encontrar gametas diferentes, que está dentro desse conceito, que é troca de material genético. Essa troca de material genético ela vai permitir o que nós chamamos de variabilidade genética. Variabilidade. Vamos colocar aqui, ó, variabilidade genética. O que significa isso, professor? Variabilidade genética. Significa que o indivíduo novo ele vai ter características genéticas diferentes dos seus genitores, do macho e da fêmea. O filhote sempre tem um mapeamento genético diferente. E isso é importante por dois motivos muito bacanas. Os dois motivos são, primeiro, qual é a consequência dessa variabilidade genética? O primeiro é a evolução. Então, graças à reprodução sexuada, as espécies conseguem evoluir.
Então, quando eu olho uma espécie, um animal optando por uma reprodução sexuada, isso contribui para a evolução da espécie. Então, ela vai adquirindo novas informações, novas características que vão permitir para ela evoluir, ficar mais adaptadas. E isso também está ligado diretamente com a sobrevivência. É graças à reprodução sexuada que as espécies evoluem e conseguem sobreviver durante o tempo. Se não fosse isso, se não fosse a evolução e a sobrevivência, os animais não iam adquirir novas características, não iam ter características que iam possibilitar para eles, por exemplo, estarem mais adaptados ao meio. Então, por isso que a gente pode afirmar que todo animal que faz uma reprodução do tipo assexuada, o filhote é sempre mais evoluído, tem sempre uma característica genética melhor do que os seus genitores, melhor do que o macho e a fêmea que deram origem para ele. Bacana? Só que essa reprodução ela tem um contra em relação a ela. É uma reprodução lenta, não é uma reprodução do tipo rápida. Bacana? Porque demora todo esse processo dos gametas se encontrarem, de acontecer a fecundação e a partir disso desenvolver o embrião até gerar um novo indivíduo, até gerar um novo animal, por exemplo. Isso demora um tempo. Em contrapartida, vai justamente na outra reprodução, a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, nós podemos considerar que ela nada mais é do que uma cópia, do que uma duplicação do animal. Então o animal está lá, ele faz apenas uma cópia do seu material genético, faz uma cópia do que ele é para produzir um novo indivíduo. Então a gente pode assegurar que na reprodução assexuada não há troca de material genético. Não acontece essa troca de material genético para poder gerar um novo indivíduo. E se não tem troca de material genético, pessoal, é por isso que nós conseguimos perceber que os animais que fazem reprodução assexuada não têm uma evolução muito grande, porque sempre vai ficar a mesma coisinha, o mesmo material genético. Bacana? Só que em contrapartida eu falei para vocês já uma coisa interessante, que é o fato da reprodução ser um pouco mais rápida. Então, esse mecanismo de reprodução é um processo rápido. A reprodução assexuada é sempre um processo mais rápido do que a reprodução sexuada. Para você ter uma ideia, bactérias e fungos, alguns tipos de fungos, fazem reprodução assexuada. É por isso que a proliferação de bactéria, de fungo e de vários outros micro-organismos, como os vírus, por exemplo, ela é uma proliferação muito rápida. Em um pequeno espaço de tempo, existe um aumento muito grande na quantidade de novos indivíduos, porque a reprodução assexuada, que é a reprodução que esses organismos fazem, é uma reprodução extremamente rápida. Então, um indivíduo gera outro. Aí esses dois, cada um desses gera mais outro. E vai gerando, e vai gerando. Por isso que aumenta a população muito rápido quando a gente tem uma reprodução assexuada. Bacana? E aí, só que mesmo aumentando, a gente tem que relembrar que esse processo nada mais é do que uma duplicação. Agora, por que alguns indivíduos deixam de fazer reprodução sexuada para fazer a sexuada? Geralmente, nós vamos ter aqui animais que nós chamamos de sésseis. O que é um animal séssil? É um animal que não consegue se movimentar com muita facilidade. Você, ser humano, o seu gatinho aí, o seu cachorro, não é séssil, porque você consegue caminhar, o seu cachorro corre, o seu gato pula, por exemplo, então ele se locomove. Por que isso tem importância na reprodução sexuada? Porque, por exemplo, vamos pensar no gato. O gato sai de noite e graças à possibilidade dele ficar caminhando e buscando novos lugares, ele consegue encontrar novos parceiros para poder fazer a reprodução. Agora, um animal que não consegue caminhar, por exemplo, ele não tem essa possibilidade de buscar um outro indivíduo para fazer reprodução. Então é por isso que ele tem que fazer reprodução assexuada. Um exemplo muito bacana disso é o Bob Esponja.
A esponja do mar só faz reprodução assexuada porque ela não consegue caminhar para outro lugar para poder fazer reprodução sexuada. Então ela só duplica o seu material genético. Bacana? Beleza. A partir do momento em que a gente tem essa reprodução aqui, a definição da reprodução, e voltando a nossa atenção para o que é uma reprodução sexuada, já que a gente tem encontro de gametas para se fecundarem, a gente passa a entender como que acontece esse processo. A primeira ideia é entender como que ocorre o processo de fecundação. E aí nós temos duas diferenças, uma fecundação do tipo externa e uma fecundação do tipo interna. Qual que é a diferença delas? Acompanhe aqui comigo. Ó. Na fecundação externa, os gametas são liberados na água. São liberados na água. E aí eles precisam se encontrar justamente na água. Então vai lá o animal, solta o gameta, o indivíduo masculino, o macho, solta os seus gametas na água, a fêmea faz a mesma coisa, solta os seus gametas, os seus óvulos, por exemplo, na água, e aí os dois gametas precisam se encontrar para ter uma fecundação. Isso é fecundação externa. Agora, na fecundação interna, os gametas se encontram dentro do corpo do animal. Dentro do corpo do animal. Fechado? Bacana. A diferença é só essa, Gessé? Só isso? Fecundação externa, os gametas são liberados na água e vão encontrar fora do corpo do animal, e na interna eles vão se encontrar dentro do corpo do animal? Tecnicamente sim. Mas existem também diferenças evolutivas e também diferenças na taxa de fecundação para cada uma delas. Existe uma diferença também no sucesso de cada uma dessas fecundações. A fecundação interna, ela tem maior garantia do que a fecundação externa. Por que isso daqui? Ó? Por que isso acontece? Presta atenção. Como na externa os gametas estão liberados na água e vão se encontrar fora do corpo do animal e se encontram, vamos colocar assim, ó, e se encontram fora do corpo do animal. Como eles estão soltos na água, pode acontecer dos gametas nunca se encontrarem. Às vezes está lá no mar, por exemplo, e aí a corrente marítima leva o gameta masculino para um lado e o feminino para o outro, totalmente diferente. Então existe uma chance de não se encontrar. Por isso que os animais que fazem fecundação externa têm que liberar muito gameta, muito mesmo. Vários gametas masculinos, vários gametas femininos e torcer para dar sorte deles se encontrarem. Porque como fica solto na água, pode acontecer dos gametas nunca se encontrarem. Pode acontecer isso daqui. Então, a fecundação do tipo externa, ela tem pouco sucesso. Por que ela tem pouco sucesso? Porque pode acontecer dos gametas nunca se encontrarem. É o contrário da fecundação interna. A fecundação interna, ela já tem maior sucesso. Por que ela já tem maior sucesso? Porque ela dá garantia de que o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino para poder ter essa fecundação. Então acaba que os animais que fazem fecundação interna não precisam liberar muitos gametas sexuais para ter fecundação. Libera pouquinho. E esse pouquinho já dá conta do recado da fecundação, já consegue ter um processo de fecundação. Isso daqui é nada mais do que uma evolução, gente. Ó. Nós podemos considerar que os animais que fazem fecundação interna têm uma evolução maior dos animais que fazem fecundação do tipo externo. Agora, depois que fecundou, quando fecunda a gente já sabe, ó, masculino encontrou feminino,
teve fecundação, formou o zigoto. O zigoto ou célula ovo começa a se desenvolver e aí vira o embrião. Esse embrião vai ter dois tipos de desenvolvimento. Um desenvolvimento externo e um desenvolvimento interno. Presta atenção. O desenvolvimento interno, ele acontece dentro do corpo da fêmea. Dentro do corpo da fêmea. Então a fêmea vai pegar o zigoto, vai pegar a célula fecundada e aí dentro do organismo da fêmea nós vamos ter o desenvolvimento disso daqui. E aí esse desenvolvimento pode ser tanto um desenvolvimento que a gente chama de placentário, no caso os mamíferos são placentários, tá bom? Tem uma placenta lá, ou até mesmo pode ser um desenvolvimento à base de um ovo, por exemplo. Então o animal pode gerar o ovo dentro dele, guardar o ovo e só liberar o ovo na hora que o filhote já for nascer, por exemplo. Isso é um desenvolvimento do tipo interno. O que acontece no desenvolvimento interno? Qual que é a garantia? Por que o desenvolvimento interno é bom? Porque o desenvolvimento interno ele confere maior proteção para o embrião. Maior proteção para o embrião. Então o embrião fica mais protegido quando o desenvolvimento é do tipo interno. O outro desenvolvimento que a gente chama de externo, ele acontece fora do corpo da fêmea. Fora do corpo da fêmea. Vamos colocar aqui, ó, fora do corpo da fêmea. E aí ele pode acontecer, pessoal, de duas formas. Ele pode acontecer na água, que é o que acontece, por exemplo, com o sapo. Então, quando o sapo vai se reproduzir, forma lá o girino já está dentro da água e ele vai desenvolvendo automaticamente dentro da água. Ou ele pode acontecer também dentro de estruturas como o ovo. O ovo, lá com a casquinha do ovo, ele vai dar uma leve proteção, não é das proteções maiores, por exemplo, dá uma leve proteção e um pouquinho de alimento para o embrião. Então, por exemplo, a galinha botou o ovo e não fica chocando o ovo, então o desenvolvimento do embrião, no caso da galinha, é um desenvolvimento externo. Então a galinha chocou lá, fica lá esquentando o ovo para o embrião ir desenvolvendo, só que esse embrião está desenvolvendo do lado de fora do corpo da fêmea. Então isso é um desenvolvimento externo. Depois que o embrião desenvolve, nasceu o filhote, nasceu o animal, nós podemos também classificar o desenvolvimento desse animal. E esse desenvolvimento pode ser direto ou pode ser indireto. Qual que é a diferença deles? O nosso desenvolvimento direto é quando o filhote ele nada mais é do que uma miniatura, é o mini-mini, miniatura, então é o júnior, tá bom? Miniatura do animal adulto. Só isso, do animal adulto. Então, toda vez que o filhote já nasce bem parecido com o animal adulto, nós temos um desenvolvimento direto. Por exemplo, o gato. O gato, quando nasce, ele é uma miniatura do gato adulto. O cachorro, quando nasce, é uma miniatura do gato adulto. Você é uma miniatura de um ser humano adulto. Então, todo desenvolvimento direto é quando o animal é uma miniatura do que ele vai virar quando ele ficar adulto. Lógico, ele vai sofrer pequenas transformações, aumentar o peso, aumentar a massa muscular. No caso de seres humanos, podem mudar um pouco a fisionomia, mas não muda muita coisa, sempre nasce igualzinho. Braço, perna, nariz, ouvido, não tem nada de diferente entre um bebê e um adulto, por exemplo, um ser humano adulto, a não ser, lógico, os tamanhos. Bacana? Agora, o que é um desenvolvimento indireto? É quando o animal ele passa por um processo que a gente chama de metamorfose. Metamorfose. Ou seja, o indivíduo adulto, o animal adulto, é totalmente diferente do filhote. Quer um exemplo? A lagarta e a borboleta.
A lagarta é o filhote, quando nasceu. A borboleta é o animal adulto. Não é totalmente diferente um do outro? Características totalmente diferentes, estruturas totalmente diferentes. Essa é a nossa diferença do desenvolvimento direto para o indireto. Fechado, pessoal? Então essa era a nossa aula de hoje, esse era o nosso assunto de hoje, tá bom? Espero que vocês sempre estejam assistindo aí e não deixem de fazer os exercícios que estão sendo marcados, pessoal. Nessa semana a gente vai fazer o exercício 10, 11, 12 e 13. Então assim que você fizer o exercício, não esqueça de mandar uma foto da sua atividade lá no Google Sala de Aula para poder registrar a realização da sua atividade. E lembra, pessoal, sempre fica atento no prazo, manda no prazo para você não ficar comprometido com essas atividades, bacana? Gente, um grande abraço para vocês, um beijo no coração de vocês e se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Até mais para vocês. Tchau, tchau, hein, pessoal?